Olá, amigas e amigos. Aqui é Felipe Mascarenhas, de Porto Alegre, do Centro Espírita Leão Denis, e é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, aqui da Tristeza, e hoje especialmente conversando sobre um capítulo muito especial de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, que é o capítulo em que nós encontramos o que eu gosto de pensar assim, o coração do Consolador prometido na Terra. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tomamos conhecimento de maneira mais profunda e de maneira muito ampla que o Espiritismo, a doutrina espírita é o cumprimento da promessa do Cristo há 2000 anos, naquele momento em que ele, reunido com os seus discípulos, prestes a vivenciar os momentos desafiadores e as profundas lições da cruz, naquele momento de refeição, convivendo com os seus companheiros e falando a eles os momentos desafiadores que eles iriam viver, os momentos de angústia, mesmo de desânimo e até de desilusão em relação a muitas ideias que eles tinham em relação à construção do reino de Deus no mundo, muitos ainda acreditando que se tratava de uma construção fora de um estabelecimento de regras e condutas que se dariam fora do campo íntimo do ser. Jesus os recordando de que os maiores desafios, as maiores lutas que eles iriam travar era dentro deles. E a própria lição da cruz seria até mesmo uma parábola, uma experiência que falaria pela sua vivência, pelo seu grande desafio da nossa trajetória evolutiva no campo dos processos de depuração, de trabalho interior, de renúncia do egoísmo, das vaidades, dos ímpetos de dominação exterior, mas sim uma profunda lição de autotransformação, de autodomínio, de vigilância, de cuidado com as próprias atitudes e de não violência, de construção da paz, da tolerância, do perdão, do amor ao próximo. Naquele instante que antecede a prisão de Jesus, ele tendo uma refeição com seus discípulos, ele faz a promessa: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos mandará um outro Consolador. E Allan Kardec pega esse trecho do Evangelho e ao colocar e ao trazer para nós o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer o Cristo Consolador. E é sobre esse trecho, essa passagem e sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos conversar hoje. O Espiritismo é a concretização daquela promessa de Jesus. É a concretização da chegada desse outro Consolador, desse Consolador prometido que viria para permanecer conosco, estar com a humanidade e nos amparar na jornada evolutiva, nos desafios, especialmente nos momentos mais desafiadores. Assim como os apóstolos tomam contato com essa lembrança, com essa promessa de Jesus, prestes a terem de lidar com os desafios da cruz, nós recebemos o Espiritismo em nossas vidas
como abençoadas revelações em torno das leis que regem a matéria, o mundo corporal, com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, a fim de que, nos instantes angustiosos e desafiadores das transições planetárias e mesmo das nossas transições individuais, evolutivas, nós tenhamos um bálsamo no entendimento e no conhecimento das leis divinas, no conhecimento dessa visão da vida que o Espiritismo nos traz, preenchendo nosso coração de esperança, de fé, de paz, de coragem. Mas, logo ao começo do capítulo, Allan Kardec traz um item chamado o jugo leve, e é muito importante atentar para a reflexão que Allan Kardec vai propor a partir desse item, o jugo leve. Porque ele vai pegar aquela fala de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante perceber que quando Jesus fala isso àquele tempo, ele fala a um povo que vivia sob a opressão do Império Romano. E experimentar um jugo. O jugo é um instrumento que se coloca no animal e pesa, e o animal precisa caminha com um peso daquele jugo. É uma referência também a um peso que é carregado pelo povo que é oprimido por um império belicoso que impõe a sua vontade, que faz sobre aquelas pessoas uma série de imposições humilhantes, dolorosas, mas é também um símbolo de julgos que nós nos colocamos. Nós muitas vezes vivemos sob o jugo do materialismo, das ideias de que a vida se acaba com a morte do corpo físico e que nos cabe nessa experiência material somente o gozo, as alegrias passageiras. Ter e ter. Não importando que se precise oprimir alguém ou mesmo oprimir a si mesmo nessa caminhada, nessa busca para a concretização dessa ideia do que seja a felicidade. Sempre tendo cada vez mais posses materiais, concretização de desejos efêmeros que passam, que se diluem no tempo, que se diluem como uma pitada de sal que nós colocamos na água e ela se dilui. Não é? Então, Allan Kardec pega essa fala de Jesus e vai falar: o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é leve. Porque não é esse que pesa e que coloca sobre o coração, sobre a consciência da criatura, um peso tremendo, enorme. Qual é o peso que carregamos quando fazemos o mal a outrem? Quando a nossa consciência se sente subjugada sob as culpas tremendas, sob as conexões com o mal, com os laços que nos prendem, que nos vinculam aos equívocos. Então Kardec diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro,
na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, perceba o que Allan Kardec traz aqui como sendo as dores que que nos machucam o coração. Ele diz, todos os sofrimentos, misérias, e aí pensemos em miséria moral ou mesmo na miséria material, decepções, dores físicas, perda de seres amados, o retorno ao mundo espiritual de corações queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, que eu vos aliviarei. Entretanto, ele faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Aqui é muito importante perceber isso. Jesus coloca uma condicionante, um condicionante para esse consolo, para esse conforto espiritual. É o jugo dele. É agir conforme a sua proposta, porque é isso é uma libertação do ser, é a libertação do coração, do sentimento. Ele diz, entretanto, Kardec vai dizendo, Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. É preciso vivenciar os seus ensinos para que esse consolo se faça, para que esse conforto aconteça em nós. Bom, mas não parece contraditório que a gente fale que ele traz um consolo, um conforto, mas coloca uma condicionante para experimentar esse amparo, esse consolo? Não parece contraditório isso? Aí Kardec vai dizer assim, seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve. E a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. Então, é um processo de compreender que a felicidade tão almejada, tão esperada, esse consolo, ele reside na vivência do amor e da caridade. Agora, pode parecer simples, mas quando nós estamos habituados mesmo a buscar a felicidade por estratégias desastrosas, quando nós acreditamos que a felicidade se constrói na base do egoísmo, pensando só em si, querendo a felicidade e o bem-estar só para si, compreender que esse conforto, esse consolo depende da vivência do amor e da caridade é uma desconstrução, é um novo aprendizado. E nem sempre isso é muito fácil para nós. Aliás, é um grande desafio. Compreender que é preciso sair de si mesmo e muitas vezes, ainda que nós, é claro, pensemos em nós e procuremos olhar para nós e ter muito amor conosco, é preciso que esse amor não seja egoísta, não pense somente, exclusivamente em si. É preciso lançar um olhar além. Então, o Espiritismo, ele nos traz uma série de olhares que eu queria pensar aqui, alguns pontos importantes que nos fazem ter um olhar além e experimentar um brando consolo
nessa nova compreensão da vida. Vejamos, eu extraí aqui um item que está no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação das obras básicas do Espiritismo, o 5º livro, né, das obras básicas, a Gênese, no capítulo 1, no item 30, nós vemos Allan Kardec dizendo assim: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, que as revelações vão se entrelaçando, se conectando, o Espiritismo, portanto, é consequência direta da sua doutrina, da lição, da mensagem do Cristo. Então Kardec vai dizer assim: aquela ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, dá uma precisão à crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia, a essa ideia de vida futura. Então nós somos espíritos imortais. Há um mundo espiritual de onde nós viemos, para onde nós voltaremos, onde realizamos aprendizados, onde vivemos muitas experiências, onde crescemos e fazemos essa jornada. Vamos ao mundo espiritual, voltamos ao mundo físico, através das reencarnações, nessa jornada evolutiva, até o momento em que não mais necessitaremos reencarnar, pois teremos alcançado a evolução tal que nos permita permanecer no mundo espiritual, tal o ponto em que nós chegamos da evolução. Mas Allan Kardec ainda traz mais alguns itens. Ele diz: o Espiritismo define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Vamos compreendendo os processos da reencarnação, as ligações que conectam o espírito, ser imortal, ao corpo físico e as consequências que isso trazem para a nossa vida, para os fenômenos que nós presenciamos e vivenciamos na nossa trajetória, na nossa vida aqui na Terra. Pelo Espiritismo, diz Kardec, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Repito, somos espíritos imortais. Estamos na Terra porque ela é um dos mundos nessa trajetória evolutiva. Atualmente, mundo de provas e expiações. E aqui, nesse mundo, nós vivenciamos experiências importantes, necessárias, nesse ponto evolutivo em que nós estamos. Então, por isso estamos aqui. Mas ela não é a nossa destinação. Nós prosseguimos para outros mundos, para outras vivências. Mas é importante vivenciar também, é claro, o agora, essa experiência que nos cabe. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. É isso, é essa noção de que somos espíritos em evolução. Mas Allan Kardec ainda diz: a criatura, pelo Espiritismo, sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado. E nesse ponto, o Espiritismo é um convite para que a alma, bem compreendendo isso, meditando e refletindo nisso, destrua todos os preconceitos. Todas as ideias de favoritismo, de uns serem melhores do que os outros. Compreendemos que somos espíritos reencarnando em corpos diversos, vivendo experiências diversas que são todas muito importantes para cada um de nós. Então, o Espiritismo vem destruir ou fazer um convite para que a criatura, compreendendo esse processo, compreenda que não há razão para preconceitos, para discriminação.
para opressão de outros corações que vivem experiências diversas. É um convite a termos um olhar para a diversidade, com profundo respeito e entendimento, tolerância, compaixão, compreensão, assim como nós necessitamos da tolerância, da compaixão, da compreensão dos outros corações. E fala também, o Espiritismo traz uma nova compreensão de Deus. Quando Jesus fala, Deus é Pai, nos aproxima desse Criador. E o Espiritismo vem nos projetar numa visão de Deus cósmica, universal, para além dos confins do universo, das estrelas mais distantes, de todas as forças da natureza, a Deus, o supremo autor da vida e criador de tudo, do universo. O universo todo evolui, se desenvolve, assim como todas as criaturas se desenvolvem ao influxo do Criador, ao influxo dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Compreendemos os processos reencarnatórios e pela reencarnação nós compreendemos muitas questões. As aparentes desigualdades, os nossos pontos de evolução, as experiências dolorosas, felizes, desafiadoras, que nós vivenciamos e atravessamos, os desafios sociais, as nossas conexões com outras almas, com outros corações, a reencarnação vai nos explicando. Entre outros vários pontos que o Espiritismo nos convida a desdobrar, aprofundar e ter um conhecimento além da vida. Por ele, nós passamos a compreender as nossas dores, os desafios, as nossas limitações, as nossas tendências e, sobretudo, passamos a acalentar no coração uma profunda esperança, um profundo sentimento de esperança na vida, no nosso processo evolutivo, na nossa trajetória e caminhada, compreendendo que nos cabe ser agentes de transformação de nós mesmos e do mundo que nos rodeia, sempre no esforço de vivenciar a mensagem de Jesus, a sua lição profunda de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de tolerância, de compaixão, de perdão. É esse o desafio e o consolo e a luz que o Espiritismo propõe para cada um de nós. E como o nosso tempo avança, eu gostaria de encaminhar para o nosso encerramento, para encerrar nossa reflexão, com a mensagem de O Espírito de Verdade, que está nesse capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O advento do Espírito de Verdade. E aí eu deixo aqui como uma prece de encerramento também essa mensagem do Espírito de Verdade, quando ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures em outros lugares, além, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, escutai esse apelo de Deus aos vossos corações, aos nossos corações, através do Espiritismo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade.
São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. O jugo do Cristo, o jugo suave. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Encerro lembrando que é nesse capítulo também que o Espírito de verdade deixa para todos os espíritas um novo mandamento, uma lição que jamais deve ser esquecida por todos nós. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Que nós possamos cada vez mais nos esforçar por vivenciar esse amor. Cada vez mais procurando instruir-nos nas luzes do alto. Um grande abraço e até a próxima.